Rezemos uma Ave Maria pedindo a Nossa Senhora que nos ajude a compreender e amar a Palavra de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Querem estar sentados por alguns instantes. Nós temos que comentar a palavra de Deus, mas às vezes nós temos que deitar mão de exemplos que possam nos ajudar a compreender aquilo que é a mensagem de Deus para o domingo de hoje. Então vamos deitar mão de uma obra, de uma ópera. Alguns já devem ter ouvido falar dessa ópera. Ela não é recente, é antiga. Pagliacci. É uma obra que foi executada pela primeira vez em Milão, no Teatro dal Verme, em 1892. Uma ópera pequena, constituída apenas de 2 atos. E nessa ópera, e os italianos têm muita facilidade para fazê-lo, nessa ópera eles contavam uma história que se passava no sul da Itália, ainda no século XIX, numa praça de uma vila da Calábria. Ali, eles faziam uma história dentro da história. Existe, na ópera, um chamado O Prólogo. É um personagem que se adianta e vai alertar a todas as pessoas que não se preocupem, vai ter tragédia durante o teatro. Mas a tragédia não faz parte da vida real, fica só no palco. Uma coisa é a vida real, outra coisa é a tragédia. O autor dessa ópera fez um prólogo diferente. Adiantou-se um personagem e disse: cuidado, hoje a tragédia do palco é a mesma tragédia que cada um vai viver. Todos ficaram assustados. Assim começou a ópera. E o que ela dizia? Ela contava a história de um grupo de teatro que ia numa praça da Calábria. Iam fazer no dia 15 de agosto, que é festa da Assunção, iam fazer um teatro. Eles chegavam às 3 horas da tarde, às 15 horas, e o teatro seria à meia-noite. Tudo isso é o teatro, mas, portanto, era um teatro dentro do teatro. Acontece que nesses romances do século XIX, são milhares de romances e todos eles dizem quase a mesma coisa. Está ali o dono do teatro, que é o personagem principal, chamado Pagliaccio, que é o palhaço. Então ele tem que fazer os outros rirem, mas no teatro existe uma pessoa, um outro homem, que quer desfazer a família dele. E todos entendem o que o padre quer dizer com isso. Só que dentro do teatro é o que acontecia na vida real do teatro da praça antes de ter o teatro. Então era a mesma cena que estava ocorrendo fora, teria que ocorrer dentro do palco. Uma pessoa queria desfazer a vida desse palhaço, que era o dono desse circo, o dono dessa ópera. E eles vão cantando. Em determinado momento ele sabe que alguém do público quer levar a esposa dele embora. É um romance, é tudo a mesma coisa. Então ele não sabe quem é. Só que no palco, o enredo da peça era a mesma coisa. Alguém quereria levar a esposa dele. E ele, antes de entrar no palco, ele olha no espelho e ele começa a dizer: palhaço, ria. Ele olhava para ele mesmo. Você vai ter que rir, porque você quer chorar nesse momento, mas você vai ter que rir. Uma coisa é a vida real, a outra é a sua encenação no palco. Por mais que seja a mesma coisa que esteja acontecendo, são coisas diferentes. E ele dizia para ele: ria, palhaço. Tudo isso em italiano tem um outro sabor, no cântico e nas palavras. Ele entra no palco e começa o enredo exatamente do que ele estava vivendo. Em determinado momento tinha um do palco que sabia quem era a pessoa. E ele agarra pelo colarinho, em pleno espetáculo: diga quem é, eu quero saber. E o outro, para debicar dele, mostra no palco: é o fulano, é ele. E ele disse: não brinque comigo, eu não sou um palhaço. Mas estava vestido de palhaço.
E todo o público viu que tinha tanta realidade que gritava: bravo! Tem tanto realismo esse teatro, é que era real. No meio do teatro, ele puxa uma faca e mata realmente a sua esposa. Porque chegou um momento em que a vida real e o teatro se uniam, se fundiam e era uma só e mesma coisa. Isso que se passa nesse teatro, nessa ópera do século XIX, que até hoje é interpretada, isso é o evangelho de hoje. Nosso Senhor vai dizer a esses fariseus: hipócritas. Hipócritas. Hipócrita é justamente aquele que quer fazer um teatro da vida e acaba acreditando no teatro que ele está fazendo. Só para terem ideia, a palavra hipócrita é uma palavra grega. Hipo significa aquilo que está por debaixo ou por detrás. E crinem, hipócrita, significa aquele que decide as coisas por detrás. Fala uma coisa na frente, mas por detrás ele decide fazer uma outra coisa. São duas fisionomias. Na tragédia grega, eles usavam até uma máscara para dizer os hipócritas, porque ele era um na máscara e no teatro, e por detrás era uma outra pessoa. Então, isso é o evangelho que nosso Senhor Jesus Cristo está querendo nos dizer. Nós não podemos ser dois, temos que ser um só. Todos já ouviram falar naquele ditado, e na língua portuguesa vai dizer isso: quem vê cara, não vê coração. No dia de hoje, nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo: quem vê cara, vê coração. Pelas atitudes de uma pessoa, nós vemos o coração dela. Querem um exemplo? Um exemplo bom. Estou vendo esta basílica. Pode impressionar essa basílica, o coro cantando, o paramento dos sacerdotes, os próprios movimentos. Devem perceber que há sincronia em tudo isso. Tudo isso saiu de um só coração, não foram vários. Foi de um só coração, assim como nosso Senhor diz que as maldades saem de um coração, do coração de nosso fundador, que é Monsenhor João Cladias, que está vivo pela graça de Deus, saíram todas essas maravilhas. Me lembro perfeitamente quando não havia nada ainda, somente a caixa de concreto dessa igreja, dessa basílica. Ele colocando uma cadeira de plástico, não havia piso. Ele sentava-se com muita calma e passava 1, 2 horas rezando e olhando para a basílica como é que ele vai enfeitar essa basílica. E ele fez isso várias vezes. Nós somos testemunhas oculares dessas cenas. E as tantas enfeita aqui. É tal cor, é com uma ogiva gótica, e depois os paramentos, as cores, as pedras, a música, o cortejo. Ele foi criando tudo isso, que é a liturgia da igreja, mas ele foi escolhendo o que havia de mais belo e juntando o que havia de mais belo. Tudo isso saía de um só coração. Portanto, tudo isso externo refletia o que ia no interior dele. Esse mesmo homem, que parece ser tão grandioso e inacessível a nós, não era. Quando todos nós éramos crianças, ele rezava o rosário conosco, todos os pequenos. Um dia todos nós somos pequenos. Ele rezava o terço, rezava o rosário, ensinava-nos a fazer a ação de graças depois da comunhão. Então, toda essa maravilha brotava de um coração que refletia esse ato externo, o que vai dentro do coração dele. Quem quer conhecer o coração do fundador dos arautos, veja uma liturgia dos arautos. Isso é o coração dele posto em catedrais, em basílicas, em liturgias, em paramentos, em cânticos, em movimentos, em vitrais e incensos. Esse é o coração do nosso fundador. Mas o contrário também pode ser. Através de uma atitude, nós vemos quem é a pessoa. Já ouviram falar? Esta pessoa tem bom coração, mas tem umas coisinhas. Bom, se tem umas coisinhas, ele é um bom filho, mas ele apronta muito. Ele precisa ser corrigido. Já devem ter ouvido falar que tem mau coração o pai que adverte os seus filhos. Já ouviram falar que tem mau coração o professor que adverte os seus alunos. Então, o aluno teria o direito de fazer o que ele quer. Não é bom isso.
Todos nós estamos nessa vida para uma prova. E se nós não passamos na prova, nós repetimos essa prova. A vida é uma prova para a entrada no céu. Já imaginaram que nós disséssemos que um policial, ele não tem um bom coração porque ele prende o criminoso? Ele deveria deixar fazer o que quisesse. Ou um juiz que não condena um criminoso porque ele tem um bom coração. Nós até nos chocaríamos com isso. O bom coração é fazer aquilo que deve ser feito. E aí nós conhecemos o interior de cada um de nós. O exterior e o interior, eles devem ser um só. Não pode haver a máscara e o que há por detrás da máscara. Nós não podemos ter máscaras. A hipocrisia, hipócrise, essa máscara. Nós devemos ser um só, entre aquilo que nós refletimos no nosso exterior, aquilo que nós somos, fora de nós, nós devemos ser também dentro do nosso interior. É por isso que na primeira leitura, vai dizer o Deuteronômio, que nós temos uma lei divina que é imutável. Os mandamentos da lei de Deus nunca, em nenhuma época, foram mudados e até o fim do mundo não pode ser mudado. Nenhuma das leis divinas, nenhum dos 10 mandamentos, porque eles refletem essa perfeição de Deus, é o coração de Deus que se externa para nós. E ao praticarmos a lei de Deus, nós estamos mostrando que nós somos coerentes com aquilo que vai no nosso exterior e que nós temos realmente um bom coração, porque cada um dos que estão sentados nesta basílica foram criados à imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus, não é de qualquer outra coisa da natureza, não. Imagem e semelhança de Deus. E uma vez Monsenhor João, nosso fundador, que nos deu também muitas aulas de teologia, à medida que todos os arautos iam crescendo, além de rezar o terço, ele também passou a dar aulas. Ele ensinava que São Tomás de Aquino, e é real isso, está na Suma Teológica, Deus está dentro de nós, et intime, tão intimamente dentro de nós, que Ele está mais dentro de nós do que nós mesmos. Sabe, aquele pensamento que isso eu não conto para ninguém. Nunca eu vou dizer o que eu acabei de pensar. Isso fica no meu coração. Deus já anotou no seu livro. Deus consegue ler o coração, aqueles pensamentos mais ocultos. Deus tem acesso, porque é acesso às suas criaturas. Então, nós somos imagem e semelhança desse Deus. Não adianta tentar dizer uma coisa fora para Deus e no interior dizer outra. Deus consegue ler o exterior e ler o interior, coisa que nós não conseguimos. Deus consegue. Et intime. Ele lê o nosso íntimo, o nosso interior. Pois bem, existe um autor francês, um romancista, que viveu na segunda metade do século XIX e um pouquinho no século XX, chamado Paul Bourget. Ele dizia isso: quando o homem ele deixa de pensar, ele deixa de agir como ele pensa, ele vai começar a pensar como vive. O que isso significa? Quando eu tenho um defeito e eu não quero combater, eu sei que é errado no início. Mas se eu não corrijo esse defeito, com o passar do tempo, eu vou querer justificar esse erro e vou criar uma doutrina para viver daquela forma e vou tentar convencer os outros que tal coisa não é pecado, que isso não é tão mal assim, porque eu não estou querendo viver a verdade, que eu sabia que era verdade, mas eu fui mudando a minha cabeça porque eu não quero mudar o meu coração. Ou eu mudo o meu coração e passo a viver com virtude, ou eu mudo o meu pensamento e justifico o meu erro, o meu coração. Já ouviram falar da palavra sincero? O hipócrita é aquele que não é sincero. O sincero é aquele que não é hipócrita. Essas palavras, quando nós vamos na sua origem, têm um seu lado interessante. Ela diverge. Tem pessoas que dizem que não é assim, mas um grupo de pensadores dizem que a origem da palavra sincero é essa. Na Roma antiga, os escultores, eles usavam mármore branco, italiano, lindíssimo. Às vezes a calçada, a valeta das ruas é feita em mármore branco. É lindíssimo, tem aos milhares essa pedra, e é magnífica. E eles usavam para fazer as suas esculturas.
Acontece que, de vez em quando, uma batida fazia uma rachadura no mármore. E eles vão agora ter que vender por um preço mais baixo, porque um mármore rachado não é um mármore liso. O que faziam os artistas italianos? Colocavam cera. E derretendo a cera e colocando a cera no mármore, o mármore é frio, a cera cobre de tal forma, e eles eram artistas, que ninguém percebia que na rachadura havia cera, e vendiam pelo preço original. Isso começou a se espalhar tanto que o próprio Senado romano teve que promulgar uma lei, a lei do sine cera, sem cera. Não pode colocar cera nas imagens. Tem que vender pelo preço. Se a pessoa quiser, ela coloca depois. E aí tem que ser, portanto, honesto. Sine cera, sem cera. Então tem que ser sincero. Não pode colocar cera. Então no nosso relacionamento, eu não posso ficar colocando cera no rosto. Já viram que muitas pessoas publicam fotografias sorrindo. E é natural. Eu quero passar aquela imagem para todo mundo nos meios sociais nos quais eu me movo. Então publico foto e mando para os meus amigos sempre sorrindo. É com sorvete, é numa paisagem, é numa viagem, sempre sorrindo. O padre gostaria de um dia de entrar sem fazer barulho, quando cada um está sozinho dentro do quarto, e tirar a foto quando não tem ninguém olhando. Sine cera. Sem cera. Eu gostaria de tomar a foto quando vem aqueles fantasmas da depressão, das angústias, das aflições, e tirar a foto sine cera, sem cera, a foto sincera, para mostrar quem nós somos. Porque ou nós somos exteriormente aqueles que nós somos interiormente, ou um dia, de repente, o teatro nos pega no meio do caminho e eu já não sei mais o que é verdade e o que é mentira na minha vida. Vamos pedir à Nossa Senhora aquela sinceridade de coração, dentro, e que essa sinceridade de coração transmita fora de nós aquela sinceridade, que os nossos atos, aquilo que nós vivemos, seja um reflexo dos mandamentos, do amor a Deus, porque se o amor a Deus se aproxima de nós, toda a cera vai derreter. Lembremos disso, o calor derrete a cera. Então, nos aproximemos do coração imaculado de Nossa Senhora, que é uma fornalha ardente de caridade e de amor a Deus. E ali saia toda essa cera e nós purifiquemos o nosso coração, para que depois a nossa vida seja pura também. Santa Teresinha do Menino Jesus dizia para suas noviças: sejam tão recatadas no levantar e no recolher-se quando estiverem sozinhas dentro do seu quarto, porque aí vai ser muito fácil ser recatada em público. Então, quando nós estivermos sozinhos, rezemos a Deus, confiemos em Deus. Quando nós estivermos em público, simplesmente as pessoas vão ver o reflexo do nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.